are facing major shifts. I'll mention 3 for you. One is there's a complete change in the labor market. There's a complete change in the energy future that we are facing. And there is a complete shift in how geopolitical forces organize our economies. Not to mention in the background the climate change impact on our economies, our life, and the imperative that it becomes. O que os juros lá fora estão contando para nós? No Terraço Cast de número 394. A vinheta inicial é Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falando a Bloomberg sobre a complexidade da economia global atual e dos fatores que mais têm contribuído para essa complexidade em sua visão. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Caio Augusto, diretamente da noite de 10 de setembro de 2023, um domingo em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 394, estou na companhia do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a sua preferida mulher do tempo sem tempo. E essa mulher do tempo sem tempo hoje está com bastante tempo. Olha que coisa maravilhosa. Porque hoje é ponte de feriado. E eu acho que tem uma coisa gostosa em ponte de feriado, né? Que é aquela sensação de que você tem que trabalhar, você trabalha, né? Mas não tem nenhuma reunião, não tem nada acontecendo, então você resolve tudo muito rápido. E como eu sei que vocês vieram aqui só pra ouvir a previsão do tempo, obviamente, eu vou falar pra vocês que eu e São Pedro, a gente fez as pazes, né? Muito obrigada pra quem mandou aí energias positivas, né? Foi super legal, a gente teve uma DR e tal, mas tá tudo resolvido. E hoje eu estou aqui no litoral e faz sol. E a previsão para os próximos dias é de sol. E ontem não tava, mas não tem problema, né? Porque nessa DR a gente decidiu que, assim, não precisa ser tudo do jeito que eu quero, né? Nem tudo direito do jeito que ele quer. Então a gente fez uma, né? Aquela boa e velha concessão aqui, né? No relacionamento. E tá tudo bem, gente. Então muito obrigada pelas energias positivas. Fala, Renata Couto. Alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Raquel. Oi, Fernanda. Oi, todo mundo. Espero que estejam todos bem. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional, aqui no dia ensolarado, aqui na Califórnia. E hoje eu vou falar com vocês sobre a reunião do G20. É uma reunião que aconteceu, né? Quando vocês escutarem esse podcast, a reunião já vai ter acontecido. A reunião acontece nesse final de semana. Eu tô gravando na sexta-feira, então é uma tentativa aí de previsão, mas acho que essas reuniões são bastante previsíveis, então eu acho que a gente pode falar com uma certa segurança o que esperar, o que não esperar dessa reunião do G20 que acontece, né? Aconteceu na Índia neste final de semana. E também ela, Fernanda Mello. E aí, meus queridos amigos do Terraço Cast, como vocês estão? Prazer, Caio, estar aqui novamente. Vamos lá para o nosso novo episódio. Escalação anunciada, vamos ao 394. Raquel, quais sinais estão sendo passados pela política monetária dos Estados Unidos e da Europa nesse momento? E o que isso tudo sinaliza para os próximos passos da economia global? Então agora vamos falar aí do tema, né, do tema desse glorioso podcast, não é mesmo, Caio Augusto? Que é sobre taxas de juros. Mas eu sei que, né, Renata estava um pouco cansada aqui de trazer taxa de juros política monetária no Boletim Internacional. Mas, então, vou fazer, né, vou roubar um pouco o espaço dela aqui, falar de taxa de juros na gringa. Mas é uma taxa de juros diferente, gente. Eu vou falar agora da taxa de juros de longo prazo. Eu acho que, antes de eu começar a trabalhar no mercado, eu não entendia muito bem a diferença entre a taxa de juros de curto prazo e de longo prazo, né? E a maneira mais fácil que eu entendi, né, foi que a taxa de juros de curto prazo, ela é determinada pelos bancos centrais, né? Ela é uma meta, a gente sabe que não é exatamente, né? É assim, o Banco Central que faz ela, né? O Banco Central, ele determina uma meta
né? Aqui, por exemplo, a meta de Selic, né? Lá nos Estados Unidos são os Fed Funds, que é o juro interbancário, né? Só que a taxa de juros de longo prazo, quem determina é o mercado, é aquela criatura amorfa, né? Na verdade, são os investidores, né? E isso vai sendo determinado conforme o preço dos títulos de renda fixa aí de longo prazo. E aí a base para isso tudo são os títulos do governo. Então, no Brasil, são os títulos do Tesouro e lá nos Estados Unidos, no caso, né, que é o que eu vou falar hoje, são as Treasuries, né? As Treasuries, elas são os títulos soberanos, né? Os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional equivalente, né? Pelo governo americano para se financiar, né? Então, assim como a gente tem aqui o Tesouro Nacional no Brasil emitindo os títulos do Tesouro para financiar a dívida, né? E financiar aí o que ele provém de bens e serviços, nos Estados Unidos a gente tem as Treasuries, né? E as Treasuries, elas são utilizadas, gente, elas são conhecidas como, assim, a mãe de todas as taxas, né? E a curva de juros dos Estados Unidos, que é a curva das Treasuries, é conhecida como a mãe de todas as curvas. Por quê? Porque é pelas taxas, né, de juros de longo prazo dos Estados Unidos que são baseados quase todos os modelos de avaliação, tanto de ações quanto aí de títulos de renda fixa, né? Por quê? Porque a dívida americana é considerada a dívida de menor risco do mundo, né? Por mais que a gente tenha tido aí um rebaixamento, né, por agências de rating da dívida americana. Então eu já vou falar desse ponto. Mas a gente teve aí o mundo, os investidores, enfim, analistas, o mundo inteiro olham para os títulos da dívida soberana americana como o de menor risco. Então, quando a gente faz aí análise de ações, que a gente coloca no modelo, né, que é majoritariamente utilizado, que é o modelo que utiliza uma taxa livre de risco para calcular a diferença, que é ali o modelo CAPM, que a gente chama, isso se usa, quem quer essa taxa livre de risco, né, para os ativos globais. Quando você está olhando para o mundo todo, você usa a taxa, né, das Treasuries. E é claro que isso deriva para vários outros modelos, né, para todos os ativos no mundo. Então, por isso que quando a gente olha até para a taxa de juros de curto prazo, né, o Banco Central aqui, ele tá olhando muito para o que está acontecendo com as taxas de juros de curto e de longo prazo no Brasil e no mundo, e especialmente no mundo, nos Estados Unidos, né, porque ela é, vamos lá, a mãe de todas as taxas, a mãe de todas as curvas. Tudo parte dali. Né? Qual que é o seu risco? Comparado ao quê? Eu sempre falo que os juros são relativos, né? É relativo ao quê? O zero, vamos dizer aí, a base 100 para os economistas, né? Que a gente está acostumado a olhar isso, né? Quando você vai comparar, seria então os juros nos Estados Unidos. E aí o que a gente viu no último mês, gente, foi um movimento de elevação muito forte dos juros de longo prazo nos Estados Unidos. Principalmente olhando para a taxa de juros de 10 anos, né? De vencimento, em 30 anos, né? Também e em 10. Então, são as Treasuries de 10 anos, são meio que o começo do longo prazo, né? E as de 30 anos também usadas aí bastante como referência. E quando a gente olha, as taxas de juros de 10 anos atingiram o maior patamar aí dos últimos 16 anos, tá? A gente olhou as taxas aqui, olhando para as taxas de 10 anos, elas chegaram em 4,34% no final de agosto e as de 30 anos, né, em 4,45%. Então, o que é isso? Isso quer dizer que se você comprar um título americano com vencimento em 10 anos, ele vai estar te pagando juros de 4,34% ao ano. E as de 30 anos, 4,45%. Isso é um juros altíssimo, tá? Historicamente alto. As maiores taxas aí, como eu falei, desde 2012. É claro que esse número que eu falei já deve ter mudado um pouco aí, porque eles são do final de agosto, mas ainda continua bastante alto, tá? Tá por volta disso, acho que já chegou a passar isso e voltar um pouquinho, mas o recado de que essas taxas de juros estão muito altas, ele segue. E o que aconteceu? Quais foram os motivos para esses juros estarem super altos, né? Porque, vamos lá, né? A gente olhou a taxa de juros de curto prazo, tá aí bem alta, mas os Estados Unidos estão tentando segurar uma inflação, né, de curto prazo, então tá tudo desequilibrado. Então vamos olhar aí alguns dos motivos. Então, um deles, com certeza, são as próprias altas taxas de juros, né? Então as taxas de juros de curto prazo estão bastante altas, e se você pensar do ponto de vista do investidor, quanto mais longo o prazo de vencimento, em tese maiores as taxas de juros, né? Por quê? Porque o investidor vai estar segurando esse investimento por mais tempo, então o risco é maior. Só que a Rê já falou isso bastante aqui com a gente, né? Que essa taxa de juros, ela estava invertida, né? Por quê? Porque como o Banco Central estava tentando controlar uma inflação muito alta no curto prazo,
a gente estava tendo essa inversão, que no curto prazo as taxas estavam muito altas para justamente tentar reverter esse desequilíbrio. Mas é óbvio que elas estando altas no curto prazo, isso reflete, né, no longo prazo. E aí, dentro disso, tem toda uma discussão, que é um motivo muito importante de que a gente tem aí essa elevação dos juros, que é uma potencial mudança na taxa de juros real neutra, que é conhecido como R estrela. O que é isso, gente? R estrela é porque ele vai no modelo ali como R é juros, né, nos modelos, e o estrela porque é estrutural, assim, é o neutro, né? Por quê? Porque como os juros estão muito altos, agora no curto prazo, tentando controlar uma inflação, e essa inflação vem de tanto um estímulo de demanda muito forte, né, estímulos fiscais, quanto uma parte de oferta, mas essa parte de oferta, de desequilíbrio de oferta, já praticamente voltou ao normal, tem uma discussão. Com tanto dinheiro a mais no mundo, né, com tanta expansão fiscal nos Estados Unidos, né, em outros países desenvolvidos, será que sim, a taxa de juro real neutra, ela vai ser maior do que o histórico nos próximos anos? Será que a gente vai precisar, estou trazendo para uma linguagem mais fácil, né? Será que sim, nos próximos anos, a gente vai precisar de mais juros porque o mundo está mais líquido, né? Tem mais dinheiro rolando? Então, os juros, que são aqueles que não estimulam nem desestimulam a economia, tudo mais constante, ou seja, o juro neutro, será que ele vai precisar ser maior? E aqui a gente tá falando do juro real porque a gente já tá descontando a inflação. Então, mesmo que a inflação esteja aí descontada, né, mesmo que a gente já esteja falando de uma inflação mais alta, mas já descontada da conta, será que o juro real mesmo vai precisar ser mais alto? Né? Essa é uma discussão que tem crescido bastante aí, né, entre os analistas, de que poderia explicar essa taxa de longo prazo tão mais alta. Porque, em tese, né, o que os modelos indicam? No longo prazo, tudo volta para o equilíbrio, né? Então, se estiver voltando para o equilíbrio, o que essa taxa de juros está fazendo em 4,35, né? No curto prazo, a gente entende que tem um desequilíbrio. E no longo prazo? No longo prazo, isso deveria estar equilibrado para o patamar histórico de um juros, né? Muito mais baixo, muito mais próximo do 2%, né? Muito mais longe do 4%. Então, começa a ser alimentada, né? Uma coisa que alimenta a outra, essa discussão aí sobre uma potencial taxa de juro real neutra mais alta. Um outro motivo foi o downgrade, justamente o downgrade que eu comentei, né? Foi o rebaixamento da nota de risco soberano do título, né, dos Estados Unidos. Quais foram os motivos, né? Isso pela agência Fitch de rating. Eles falaram muito sobre o aumento do endividamento, né? A deterioração do debate político, do ambiente político, né? Quando a gente teve esse debate sobre o aumento da dívida pública, a gente falou aqui no Terraço Cast, né? Eu, a Rê, e a gente falou muito de que, poxa, isso é de curto prazo, isso acontece todo ano, eles têm sempre essa discussão, não vai acontecer nada. Só que nesse ano se arrastou muito, ficou muito claro um ambiente político muito polarizado para essas discussões, e a conclusão não foi assim, então vamos equalizar, né? Vamos diminuir as despesas. Não, foi só vamos aumentar o teto da dívida e continuamos e tocamos a vida. Então, isso num ambiente que os Estados Unidos pode estar deteriorando aí as condições econômicas de longo prazo também. Então, teve esse rebaixamento. Esse rebaixamento, o que ele faz? Ele aumenta, né, a aversão ao risco. Ele aumenta a aversão ao risco de investidores também, e a gente tem essa maior precificação do risco que acaba rebatendo, acaba refletindo lá nos próprios juros de longo prazo. Continuando aqui, né, mais os motivos. Outro motivo importante, menos estrutural e mais conjuntural, mais do que a gente está observando agora, né? A atividade americana, a economia americana, ela assim, tá perdendo força? Tá, mas ela continua bastante resiliente. Então, uma economia resiliente, com uma inflação ainda, né, pressionada, com um mercado de trabalho forte, isso alimenta também cautela, medo, né, receio de que a inflação vai continuar alta por mais tempo, o que exigiria juros altos por mais tempo, juros mais altos por mais tempo. Então, outro motivo aí para a gente observar essa elevação da taxa de juros também lá nos Estados Unidos, né, no longo prazo. Outro ponto, gente, flexibilização é muito doido isso, mas tem a ver também, tá? Flexibilização do controle da curva de juros no Japão, gente. Por quê? Porque o Japão, ele mantém um controle muito forte aí para a curva, para os juros não subirem muito. E eles deram uma flexibilizada. E os juros lá subiram um pouco, os juros de longo prazo, as taxas de 10 anos. E isso acaba causando também um reequilíbrio ali de investimentos, né? Porque, poxa, se as taxas no Japão estão sendo até vistas como mais seguras também, isso acaba tendo um reequilíbrio de investimentos mesmo, né? Que se redirecionaram até aí para o Japão, que acabou flexibilizando
flexibilizando e deixando seus juros subirem um pouquinho. Então teve aí um movimento de técnico quase, né? Mas de reequilíbrio em investimentos em taxas de longo prazo entre economias desenvolvidas. Então aí falamos, né? Em resumo, falamos aí do alongamento, né? O aumento da dívida, o aumento do déficit fiscal nos Estados Unidos, que vai ser recorde, tá? Nesse ano, muito, muito maior do que a gente teve nos últimos anos. Então sim, uma expansão fiscal maior, que leva para o segundo motivo, uma discussão muito grande sobre será que o juro estrutural neutro vai ser mais alto? Vamos precisar de mais juros? Terceiro motivo, economia ainda bastante resiliente, o que pode continuar pressionando a inflação por mais tempo. Quarto motivo, o downgrade, né, que acaba refletindo tudo isso. Eles são todos, um tem a ver com o outro, né? Mas o próprio downgrade aí, tá? O rebaixamento da nota soberana dos Estados Unidos e a questão aí do Japão, um movimento mais técnico. Mas tudo isso, então, por trás, né, desses movimentos aí na taxa de juros de longo prazo dos Estados Unidos. E por que ela é importante? Porque, eu contei pra vocês já, ela é a mãe de todas as taxas, a curva de juros americana é a mãe de todas as curvas. Então ela reflete aqui, né, no último mês a gente viu um movimento na nossa curva de juros aqui, ou seja, os nossos juros de longo prazo subindo e que são super importantes para a vida de todo mundo, tá, gente? Quando você pega um financiamento, ele reflete muito mais os juros de longo prazo, tá, da curva, do que a gente vê a taxa Selic. É muito doido, todo mundo só fala da taxa Selic, mas os juros de longo prazo são super importantes, eles refletem movimentos de mercado, né, como a aversão ao risco aqui, de movimentos fiscais, mas no último mês a gente conseguiu ver que acabou contando mais os movimentos externos, né, principalmente aí na curva de juros, do que os próprios domésticos, o que chega a ser quase raro aqui no Brasil, né, quando a gente não fala de bolsa, quando a gente fala de curva de juros, acaba tendo normalmente mais impacto os movimentos domésticos, mas como no último mês, parece ter sido mais puxado pelos movimentos internacionais. O que levanta a nossa orelha aqui, né? Acende a luz amarela para a novela que a gente ama, que é o Brasil e o Fiscal, que se a gente tem um mundo em que se discute por que os juros de longo prazo dos Estados Unidos estão grandes, estão tão altos, que é uma pressão maior desses juros para cima, que tem uma aversão ao risco maior em questões fiscais, imagina a gente aqui adicionando no caldo uma percepção de risco fiscal maior, não conseguindo equilibrar o nosso orçamento. Então, um somado ao outro, né? Não é que eles se neutralizam, né? Na verdade, você aumenta ainda mais, né? Aumenta a magnitude desses movimentos aí de juros de longo prazo aqui também mais altos, tá? Por último, né, vale mencionar que a gente falou um pouquinho de, como o Caio falou aí no início, né, sobre também esses movimentos que estão acontecendo na Europa, né? O que a gente vê na Europa? A gente não vê esse overshooting, né, essa elevação muito grande dos juros de longo prazo, mas a gente vê claro, tem sim algum reflexo, né, mas não tanto quanto a gente tá vendo nos Estados Unidos, porque a economia europeia tá perdendo força, assim, na Europa tá ficando cada vez mais claro que vai ter um hard landing, né, eles vão passar por uma recessão mais forte do que a gente vê, não vai ser um pouso suave, vai ser meio que uma quedinha, né, diferente do que a gente tem visto nos Estados Unidos, né, então a atividade tá perdendo bastante força, os números bastante ruins, né, mas tem uma discussão forte também de política monetária lá, que envolve a Christine Lagarde, né, a presidente do Banco Central Europeu, tem falado bastante de mudanças estruturais que o mundo está passando nesse momento e que vão impactar os rumos da política monetária. Então ela fala da política energética, né, então da transição para uma economia de baixo carbono, mas que vai demorar e que no curto prazo a gente vai ainda ficar muito à mercê de combustíveis fósseis, mas que estão com um movimento, assim, tá mais escasso, até por investimentos mais baixos, por desincentivos, então tem essa transição no curto prazo vai ser inflacionária. Segundo ponto, né, que ela traz sobre mudanças geopolíticas, né, então movimentos geopolíticos que acabam afetando muito a oferta, né, a oferta de tanto de commodities, né, então aí energéticas, alimentares, mas também o próprio movimento aí de reshoring, friendshoring, né, que está acontecendo no mundo, né, de medo de uma dependência muito grande de alguns países de China, né, até de Índia, que acabam mudando a configuração das cadeias, das cadeias de produção global, que também são mais inflacionárias, né, e o último ponto que ela traz é sobre o mercado de trabalho. A gente tem visto realmente a pandemia acelerou movimentos que estão, assim, que tá todo mundo de olho de mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho no mundo todo mais apertado, né? Então, nos Estados Unidos chegou a reduzir e agora tá por volta de 1,5, né? 1,5 vagas por pessoa procurando. Mas mesmo aqui no Brasil tem toda uma discussão de, poxa, o desemprego está historicamente baixo. Será que as movimentações, né? Os padrões de
mercado de trabalho mudaram. A pandemia acelerou movimentos como pessoas saindo do mercado de trabalho, ou pessoas trabalhando menos, procurando trabalhos part-time, procurando trabalhos, enfim, procurando melhor trabalhos, priorizando outras coisas na vida, né? Então, tem vários movimentos aí estruturais no mercado de trabalho que também, porque são importantes para a política monetária, né? Porque a gente sabe que os salários são uma das principais pressões que tem sobre os preços. Então, os economistas ficam super debruçados sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho para entender o que vai pressionar a inflação e o que não vai, né? Então, enquanto aqui no Brasil a gente tem um mercado de trabalho com desemprego historicamente baixo, mas a pressão sobre os salários ainda está relativamente estável, né? Nos Estados Unidos a gente vê 1,5 vaga por trabalhador e os salários bastante pressionados. Então, tem toda uma discussão sobre mudanças no mercado de trabalho e como que isso pode vir a afetar, como se pensa em política monetária daqui para frente. Por mais que tenhamos todos um certo viés doméstico de olhar notícias do Brasil, porque é onde a imensa maioria da audiência mora e onde nós que produzimos esse podcast moramos, é sempre importante ficar de olho nas grandes movimentações que acontecem lá fora. Como já te contamos algumas vezes por aqui, um dos principais motivos para isso é lembrar que o nosso mercado perante o mundo é bastante reduzido. E levando em conta os mercados mais relevantes, temos os Estados Unidos e a Europa como 2 pontos bastante importantes. Pelo lado dos Estados Unidos, o grande efeito das taxas de juros de longo prazo estarem subindo é que isso acaba concentrando bastante recursos por lá. Afinal de contas, como é uma economia que nunca deu calote em sua dívida, é praticamente líquido e certo que, comprando os títulos dessa dívida, que são os tais treasuries, você irá receber o seu dinheiro de volta. Se o livre de risco da economia fica maior, quem puder colocar dinheiro ali irá fazer exatamente isso. Esse enorme enxugamento de recursos faz com que mercados mais arriscados comecem a perder destaque. Literalmente a conta ganhar 13% em reais ou 5% em dólares acaba tirando recursos daqui e de muitos outros mercados com risco parecido com o nosso. Isso impacta diretamente no fluxo de capitais do mundo inteiro e no mercado marginal, como é o do Brasil, também sofremos os efeitos. Já olhando a Europa, o que vale pensar é que, diferentemente do que se passa nos Estados Unidos, possivelmente os juros do ECB não precisarão ir tão longe quanto no Tio Sam, pelo nível de bancarização maior da Europa. Em termos práticos, isso significa o seguinte: como no velho continente as transações financeiras e financiamentos acontecem muito mais com o apoio de bancos do que pelo shadow banking, e lembrando que falamos mais sobre shadow banking no episódio 393, vale ouvir para saber mais, levando isso em consideração, isso significa que a subida de juros é sentida mais rapidamente na Europa do que nos Estados Unidos. Resta saber nos dois cenários o quanto os juros ainda precisarão trabalhar para que a inflação convirja para a meta, que no caso é de 2% tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E sobre esse ponto dos juros do Japão, também já te contamos mais sobre isso nesse podcast, no episódio de número 387. Ouça para ficar por dentro do que seria essa mudança comentada agora pela Raquel e quais são os seus impactos. Com esses aspectos adicionais de complexidade trazidos pela Lagarde que você ouviu na vinheta inicial deste episódio, a pressão adicional sobre a inflação subjacente não traz respostas sobre qual será o nível terminal de juros no mundo desenvolvido, mas passa uma mensagem bastante direta. Com tal complexidade mantida, as taxas de juros ficarão mais longas por mais tempo. E esse é o Higher for Longer que possivelmente você já leu se acompanha esse detalhe sobre política monetária em fontes do exterior. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã de redes sociais, pode colocar o seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. O que tivemos de relevante no G20? Então, acho que faz umas 2 semanas eu fiz um podcast, um Boletim Internacional aqui bem irritado. Eu estava, Renata Pistola, falando da reunião dos BRICS. E agora a gente tem aí mais uma reunião desse mundo globalista
que é a reunião do G20. A reunião do G20 aconteceu, né? Quando eu tô gravando ainda não aconteceu, mas quando vocês ouvirem já vai ter acontecido, na Índia, neste final de semana, liderada ali pelo Modi, né, que é o presidente da Índia, e é de certa forma aí talvez uma resposta do Ocidente para a reunião dos BRICS que aconteceu algumas semanas atrás e que teve, né, toda aquela polêmica, a inclusão de novos membros e tal, membros de países, né, que a gente falou bastante aqui, autocráticos e tudo mais, e agora você tem aí o G20, que ele é liderado pelos países do Ocidente, basicamente, né, o grupo do G7, que são as principais economias do Ocidente, e amigos, né, a gente até é difícil saber exatamente como é que foi criado esse grupo dos G20, porque não são as 20 maiores economias do mundo, não são as 20 do Ocidente. Na verdade, foi a ideia, né? O G20 foi criado no último ano do século passado, em 1999, com a ideia de ser aí um bloco econômico, uma união de países, com a ideia era fazer uma coordenação da economia de maneira mais global e de maneira mais representativa do que o G7. Então, né, foram escolhidos países em que poderia facilitar essa coordenação econômica global. Por exemplo, a Argentina dizem que foi incluída no G20, apesar de não ser das 20 maiores economias do mundo, porque o Domingos Cavallo, na época, que era o ministro da Economia, era amigo do Larry Summers, que era presidente do FED dos Estados Unidos. Eles chegaram a morar juntos, se eu não me engano, na faculdade, quando os dois fizeram faculdade. Então, foi incluído, talvez por causa disso, né? Eu já tô falando meio fofoca, mas enfim, é só para vocês terem uma ideia que não é assim, né? Por que é os G20? G20 eram os 20 que tinham a disposição aí de fazer uma coordenação econômica mais representativa. E realmente né? Hoje o G20 comporta mais de 80% do PIB global, e o G20 foi importante em algumas coordenações econômicas, por exemplo, depois da crise de 2008, 2009, né, que foi uma crise que pegou o mundo inteiro, e agora talvez seja importante também para coordenar essa crise global de inflação que veio principalmente depois da pandemia do Covid e da invasão da Rússia na Ucrânia. Mas assim, no mundo, quando o G20 foi criado, né, a gente já estava naquela ideia, né, ainda estava naquela ideia de fim da história. A gente vivia num mundo muito mais tranquilo e muito mais amistoso em termos de relações internacionais do que a gente vive agora, né? Toda essa disputa comercial, política, geopolítica entre Estados Unidos e China não tinha começado ainda, né, no final do século passado. Então você tinha ali um mundo, a globalização, o livre comércio, cada vez isso aumentando cada vez mais, era uma coisa muito mais consensual naquela época do que é hoje. Então hoje você tem no G20 muito mais conflitos. E o que acontece também é que eles têm muita dificuldade de você impor sanções quando os países não cumprem aquilo que foi determinado. Então, por exemplo, né, muitas das decisões do G20 que são referentes a meio ambiente, por exemplo, os países vão lá, fazem uma declaração bonita. Por exemplo, eles fizeram uma declaração que impedia os países financiarem plantas de carvão em outros países, né? Mas não impediu de que os próprios países financiassem minas de carvão internamente, e hoje e a gente vê atualmente, quer dizer, o carvão continua em pico de utilização como fonte de energia no mundo, ou seja, não resolveu muito o problema, né? A gente teve, por exemplo, no G20 de 2016, se eu não me engano, estava o Obama e o Xi Jinping, e os dois se comprometeram a colocar os dois países a assinarem o Acordo de Paris, que é o acordo, né, de redução de emissão de gases, né, com a ideia, né, consensual aí de que a comunidade científica tem um consenso, né, de aquecimento global, mudanças climáticas, o quanto que a emissão de gases e a utilização também de carvão como fonte de energia impacta essas questões do clima. Mas o G20 tem pouco poder de sanção, então acaba ficando, né, o que vai sair no domingo, que você já deve, né, ter sido divulgado, em geral, assim, é muito bonito, é bem interessante, mas assim, né, na prática a gente acaba vendo pouca coisa sendo feita. Por exemplo, teve uma reunião dos BRICS que a gente comentou aqui, né, anos atrás, que foi, acho que se eu não me engano, em 2021, que o G20 decidiu
que ia ter um mínimo de imposto de 15% sobre empresas, sobre o lucro, né? Os países iam colocar um imposto mínimo de 15%. A ideia disso era evitar os paraísos fiscais e as empresas colocando sede. Então, você tem muitas empresas que têm sede, grandes empresas de tecnologia, por exemplo, que têm sede em países que têm impostos mais baixos, que são considerados que a gente chama de paraísos fiscais, mesmo que assim, a principal atuação delas não estão nesses países. Então também tinha uma resolução de que as grandes empresas seriam taxadas não onde era a sede delas, mas onde que os consumidores estavam. Enfim, isso aí também, né, ainda não teve uma implantação prática, né, foi decidido há 2 anos atrás e não, né, ficou meio por isso mesmo, né? Então, muitas dessas decisões dos G20 acabam nisso. Mas ela é interessante como um grande palco aí dos líderes globais e de você, né, atuação de diplomacia, de geopolítica, de medição de força. O que é interessante para o Brasil, bom, nessa reunião do G20, primeiro que a gente tem 2 faltas importantes, né? Não vai estar lá o Xi Jinping, porque existe uma pressão da maior parte dos países de criticar mais abertamente ou, né, a Rússia, né, fazer sanções ou isolar mais a Rússia. O Xi Jinping não é muito, o presidente da China não é muito a favor, né, ele quer colocar uma posição mais neutra, o que acaba, como a gente sabe, né, favorecendo o invasor, mas de qualquer forma ele quer colocar essa posição mais neutra da China no conflito Rússia-Ucrânia. Então Xi Jinping não vai e o Putin também não vai, porque tem um mandato de prisão expedido contra ele pelo Tribunal de Haia. Então não vão estar não estiveram na Índia nem o Xi Jinping nem o Putin. Para o Brasil isso é interessante porque o Brasil acaba se colocando, né, com a falta desses dois ali junto com a Índia, claro que é a anfitriã foi a anfitriã do evento, como talvez ali, né, até para o Brasil mais, né, ser um país que não faz parte do que o Ocidente, que chama de Ocidente, mas que fica no lado oeste do mundo, né, aqui nas Américas, na América Latina. O Brasil poderia se colocar ali como um intermediário, um interlocutor entre o G7 e o BRICS, entre os grandes países do Ocidente, o que é chamado hoje em dia de Sul Global. É interessante para o Brasil também, porque o Brasil passa a ser o país presidente do G20. Cada ano troca o presidente e o Brasil passa a ser agora, né? E a próxima reunião, que acontece em novembro do ano que vem, vai ser no Brasil. Então isso para o Brasil pode ser importante, até porque tem sempre aquela demanda do Brasil de mudança na governança do Conselho de Segurança da ONU, né? O Brasil faz tempo que quer um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, e essa presidência do G20, essa pressão aí do governo brasileiro se colocando aí como possível interlocutor entre esses dois grupos, pode, quem sabe, aí dar para o Brasil essa cadeira no Conselho de Segurança, que é uma coisa que o Brasil almeja faz tempo. Outras coisas que o Brasil deve pedir é aumento de financiamento para países em desenvolvimento, para investimento em energia limpa, né? Isso interessa bastante ao Brasil, mais dinheiro, mais financiamento para a exploração de fontes de energia limpa, não só para o Brasil, mas outros países em desenvolvimento também. E acho que é basicamente isso, né? O Joe Biden e o Modi vão tentar se colocar ali como os líderes, né, da economia global, principalmente porque não vai estar também o Xi Jinping lá, então isso acaba criando aí essa tensão na reunião. Então, eu vim fazer aqui, o Caio pediu para eu fazer um breaking news, porque ao contrário das expectativas mais otimistas, saiu afinal o comunicado conjunto dos membros do G20. Eu estou gravando esse extra aqui do podcast no sábado e as pessoas não era certeza nem se ia sair um comunicado conjunto ou não. O que, se não saísse, seria um vexame absurdo para a diplomacia da Índia, porque desde que o G20, né, foi fundado, toda a reunião anual saiu um comunicado conjunto, um comunicado ali, né, de que todas as nações chegaram ao consenso e concordavam de quais foram as decisões. E estava perigando não sair um comunicado nessa reunião, agora de 2023, basicamente por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, a gente sabe, né, que tem os países ali do G7, do Ocidente, Estados Unidos, o Reino Unido, com apoio bastante, a Alemanha também, com apoio bastante forte
a Ucrânia contra a invasão da Rússia, e os outros países do que a gente chama agora, né, de sul global, como, por exemplo, a Índia, a China, inclusive o Brasil. Eu estava assistindo agora uma entrevista do presidente Lula para a televisão indiana, meio que também vai nessa linha de que, né, eles evitam, todos eles, fazer uma condenação muito forte à Rússia. Então, o comunicado no final saiu, mas saiu uma coisa meio que parece, quando pergunta para Miss, aquelas moças que desfilam, né, Miss de concurso de beleza, e que elas querem, né, que a moça fala, eu leio O Pequeno Príncipe, quero a paz mundial. Meio que foi isso o resultado do comunicado da reunião do G20, né? Uma coisa bem genérica, olha, nosso mundo não é de guerra, nós queremos a paz, vamos todos tentar aqui, né, parar de brigar, uma coisa bem deixa disso, assim, né, que no fundo favorece a Rússia. Se a gente comparar o comunicado como um conjunto desse ano com o do ano passado, na reunião em Bali, na Indonésia, foi um comunicado muito mais duro para a Rússia, falando da invasão da Rússia na Ucrânia, falando das sanções, né, condenando de fato a investida da Rússia contra a Ucrânia. Nesse comunicado ficou uma coisa muito mais genérica. O que os líderes, né, o Modi da Índia, o Lula falou a mesma coisa nessa entrevista que eu estava lendo, é que o G20 foi criado para ser um fórum basicamente econômico, ele foi criado para fazer frente, né, ser um grupo de países que teria aí uma estratégia comum para evitar grandes crises econômicas, não foi um grupo criado para discutir questões, né, de guerra. O próprio Lula falou nessa entrevista, né, que vai ter uma reunião da ONU daqui a poucas semanas, onde que ele diz que é o lugar correto para que essas questões de guerra sejam discutidas, a ONU muito mais correta do que o G20, o que de certa forma tem razão, mas fica aquela coisa, né, de falar, porque nós temos preocupações maiores, eles que se entendam, ou a gente tem que trazer os dois para a conversa e falar para o Putin, e falar para o Zelensky parar de brigar, como se fosse uma coisa de picuinha entre duas nações e não uma nação invadindo outra nação soberana, né? Então, bem complicado isso, mas enfim, de certa forma, saiu o comunicado é bem maior do que isso, né? Ele fala de outras coisas também que os líderes, né, estavam puxando, principalmente questão de mudanças climáticas, que também esse foi um outro problema contencioso, porque a China também tinha algumas restrições do que seria dito em relação às medidas que vão ser tomadas contra as mudanças, né, para mitigar ou diminuir os problemas das mudanças climáticas. Falaram de segurança na internet, falaram de cryptocurrencies, né, essas moedas, bitcoins, essas coisas todas da vida, mas tudo que falou, né, o comunicado é um comunicado grande, mas tudo que fica fora da guerra da Ucrânia, a comunidade internacional fica meio, né, queria aquela propaganda meio uísque sachê, assim, não estou muito interessado nisso, eu quero saber exatamente o que foi dito com relação à guerra, porque é o ponto, na verdade, de maior conflito, né? O resto todo mundo sabe, e esse ponto era um ponto de maior conflito, mas no fundo saiu meio o resto todo mundo sabe, né? Todo mundo quer a paz, todo mundo quer, né, a harmonia, todo mundo quer acabar com a fome, todo mundo quer que o meio ambiente seja defendido, mas assim, uma coisa é querer, outra coisa é tomar medidas sérias, né, para que essas coisas aconteçam. E mais uma vez, né, o que a gente costuma falar, né, a reunião do G20 é o baile do Met, né, o Met Gala da diplomacia. Mais uma vez, eu acho que decepcionante, talvez tenha sido interessante para a Índia, que, né, mostrou ali o quanto é talvez, né, conseguiu mostrar o quanto que é um país que tem crescido, né, a própria ausência da China na reunião do G20, acho que acaba ajudando a diplomacia da Índia, que é um país que tem crescido muito, tem se desenvolvido muito, quer se mostrar como talvez a próxima potência econômica mundial, e realmente o Modi conseguiu isso de certa forma e ter conseguido aprovar esse comunicado conjunto, que todo mundo tem que defender, né? Por mais que você possa não ter ficado satisfeito, o Joe Biden vai falar bem do comunicado, a Inglaterra também, o chanceler alemão já falou que a gente não achava que ia nem conseguir chegar tão longe quanto a gente conseguiu chegar nesse comunicado conjunto, mas aqui, na minha opinião, humilde, é mais falatório e pouca decisão. A outra coisa que ficou definida no comunicado também é que depois do Brasil, né, o próximo
Summit em 2024 vai ser no Brasil, mas os Estados Unidos já se colocaram para ser os anfitriões em 2026, isso também saiu no comunicado. Então, interessante que os Estados Unidos, né, tá tentando de novo buscar essa liderança global aí. Acho que era isso, então, as novidades. E semana que vem eu volto, essa semana mesmo, eu volto com mais novidades no Boletim Internacional para vocês. Um beijão e até a próxima. Com um acompanhamento tão detalhado sobre o que se passou no G20 feito pela nossa correspondente internacional, fica até difícil para este que aqui ancora inserir comentários adicionais. Porém, um é válido e importante de ser pensado e colocado para reflexão aqui. Um mundo que se divide entre incentivos bilionários para se fazer tudo em casa de novo, sanções aplicadas a quem não está sentado do seu lado no banco e isolacionistas em todas as formas possíveis, ver o que se passa nesse tipo de encontro não é necessariamente útil pelas decisões tomadas individualmente, mas pelos direcionamentos gerais do encontro. Por mais que no G20 exista 80% do PIB, tal qual a expansão sem critérios em termos de recursos humanos, em termos de direitos humanos, melhor dizendo, do BRICS, né, que te contamos mais sobre isso, sobre essa expansão do BRICS no episódio 392, lembre-se que o mundo prático pode se distanciar razoavelmente em decisões do que os apertos de mão e belas fotos tiradas em encontros multilaterais dão a entender. A presidência do G20 passou a ser do Brasil e em 2024 esse encontro será realizado por aqui. Será que até lá teremos chance de, como país, pensar em soluções pragmáticas e efetivas ou, além de não discutir nada com efeito prático, ainda abriremos a porta para receber de braços abertos alguém com literal mandado de prisão internacionalmente expedido? Acompanhemos as cenas nos próximos capítulos. E sobre a condenação do G20 à invasão russa na Ucrânia, foi quase um deem as mãos agora porque vocês são amigos. Convenhamos, sem a presença da China e da própria Rússia nesse encontro, mesmo tendo esse recado do comunicado, no máximo isso adiciona um novo item do campo, bonito na foto, inexistente na prática. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E de quebra, ainda é possível fazer tudo isso ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, estaria a geração Baby Boomer despreparada financeiramente para se aposentar? Nos conte mais sobre isso. Uma das questões financeiras que é mais complicada é o quanto que a gente precisa, quanto que é necessário para desfrutar uma aposentadoria confortável. Ou seja, o quanto que a gente precisa ter de renda no futuro para ter o mesmo padrão de vida que a gente tem enquanto está trabalhando. Eu comentei isso aqui no Terraço Cast, lá em fevereiro, no episódio 359. Se você tiver curiosidade, pode retornar a esse episódio. Mas eu acredito que o ponto aqui é dizer que existe uma geração de pessoas, principalmente a geração dos meus pais, em que era muito comum acreditar que o governo ia garantir o nosso sustento na velhice. E a maioria da população brasileira até hoje leva isso à risca e acredita que vai ser sustentada só pela aposentadoria do INSS. Isso segundo dados da Ambima. Mas, com as novas regras da reforma da Previdência, só uma parcela muito pequena dos brasileiros vai ter o acesso ao teto salarial da aposentadoria pública, que está em torno dos R$6.000. Isso porque, para ganhar o teto, é preciso contribuir durante quase toda a vida com um valor máximo, né? Então, é muito raro isso acontecer na realidade brasileira. E com a inflação, enfim, padrões de vida diferentes, é complicado pensar que 6 mil vai conseguir suprir a necessidade. Enfim, olhando para os Estados Unidos, a gente consegue perceber algumas similaridades, que é o tema que eu queria trazer aqui hoje. Eles estão passando pelo mesmo impasse que a gente estava antes da reforma da Previdência, que é o seguinte: a Previdência Social é basicamente um programa de pagamento conforme o uso, ou seja,
os impostos de hoje, quem paga hoje, né, os impostos sobre a folha de pagamento dos trabalhadores, fluem para financiar os beneficiados atualmente, ou seja, os aposentados atuais. E o descompasso entre o dinheiro que chega e o dinheiro que está sendo pago vai se tornando cada vez maior à medida que a população vai envelhecendo, né? Que a população vai vivendo mais anos. O que é ótimo, mas para uma previdência que foi pensada dessa forma, né, dos jovens pagando o valor que é pago aos aposentados, acaba que a conta não fecha. E aí, os benefícios da Previdência Social podem não proporcionar a quantia de renda que muitos idosos americanos também esperam, né? Eles também têm essa crença que os brasileiros têm. E, enfim, essa geração chamada Baby Boomers, que é a geração de pessoas que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos entre os anos de 46 e 64, que foi quando teve a explosão de bebês, né? Por isso que chama Baby Boom. Essa geração acaba superestimando a renda futura que a Previdência Social vai pagar. E muitas vezes a gente vê pessoas formarem expectativas muito irreais sobre o quanto elas vão receber da Previdência Social e acabam assumindo significativamente um valor muito maior do que realmente vai ser. E isso é um pouco complicado justamente porque essa geração é que está mais próxima de se aposentar e acaba influenciando muito mais a renda dessas pessoas que já estão na iminência de se aposentar. Existe um tipo de investimento para aposentadoria nos Estados Unidos que se chama 401k. Basicamente, a pessoa destina uma parte do contra-cheque para aposentadoria e isso não é taxado até o resgate, que só pode ser feito depois dos 60 anos. Tá, pode ser feito antes, mas não é o propósito, né? Acaba pagando um pênalti alto aí, mas seguindo como planejado, a pessoa vai poupando dinheiro nessa conta e investindo também. Pode investir no mercado de ações, fazer esse dinheiro render. Pois bem, para a gente ter uma ideia, o saldo médio das contas 401k da geração Baby Boomer, dentro de uma corretora bem grande nos Estados Unidos, a Fidelity, é de cerca de $220 mil. Só que muitos americanos que estão na iminência de se aposentar estão se perguntando como vão ter uma aposentadoria que pode durar aí 30, 35 anos, se, de acordo com algumas pesquisas, isso vai precisar de um valor de $1,8 milhão. Então, se a gente comparar com o saldo médio, que é de 220 mil, elas estão bastante aquém do que eles vão necessitar, né, para cobrir os anos de aposentadoria. O impacto do déficit de poupança nos Estados Unidos, né, pode ser muito grande. Em 2040, a crise de aposentadoria que se espera pode custar aos governos federal e estaduais cerca de $1,3 trilhão em custos de assistência pública. E isso acaba sendo o mesmo rombo de previdência que a gente viu acontecer aqui no Brasil, né? Não em mesma magnitude, mas causas similares. E o percentual da renda pré-aposentadoria que a Previdência Social substitui pode variar muito, dependendo de como os benefícios e os ganhos são calculados. As mudanças para lidar com o déficit projetado lá para 2040 também podem afetar os benefícios totais esperados. Enfim, o que a gente pode ver daí é que os Estados Unidos estão passando por um mesmo dilema que nós passamos aqui pré-reforma da Previdência e é interessante que a gente veja como uma grande economia vai lidar com esse problema e aí a gente fazer paralelos sobre isso. Discutir sobre dinheiro costuma ser uma coisa não muito agradável, o tipo de coisa que faz as pessoas quererem rapidamente mudar de assunto. Mas a verdade é que ignorar um problema não faz com que ele suma. No fundo, só permite que ele vá aumentando até o momento em que nos deparamos com ele de novo no futuro. Sim, em um país de renda média baixa como o nosso, um país de renda média baixa como o nosso, não é trivial que as pessoas se preparem financeiramente para a aposentadoria. A novidade é que, na prática, isso também acontece na maior economia do mundo, conforme esse levantamento trazido pela Fernanda. Se esse assunto parece áspero e ruim de ser tratado, de um lado, tem uma boa notícia para você que está ouvindo agora. Quanto mais vivermos, e a expectativa de vida tem aumentado no mundo todo, mais tempo teremos para nos prepararmos para que a velhice seja financeiramente mais suave. 50, 100 reais podem parecer não acrescentarem tanto assim a cada mês em um certo montante,
colocado para o longo prazo, mas isso faz uma baita diferença ao longo de 20, 30 anos ou até mais. E olha, no Brasil ainda temos uma vantagem em relação ao Tio Sam. Por incrível que pareça, vai parecer que é esquisita a vantagem, mas vocês vão entender. Como somos historicamente lenientes com a inflação, isso acaba desembocando em juros estruturalmente mais altos e, no fim das contas, existem mais oportunidades de fazer seu dinheiro trabalhar por aqui do que na maior economia do planeta. Para que você tenha uma ideia, até poucos trimestres atrás não existia conta remunerada nos Estados Unidos, ou pelo menos era uma coisa extraordinariamente rara. Sabe aquela, te pagamos perto de 100% do CDI se você deixar o seu dinheiro aqui com a gente? Então, só virou realidade recentemente no Tio Sam e, possivelmente, com a queda da taxa de juros nos próximos anos, isso talvez vire uma novidade que passou, que não pegou. Pessoas nas proximidades de aposentadoria nos Estados Unidos passam hoje pelos mesmos problemas que quem está quase se aposentando aqui em Terra Brasílias. Quanto mais tempo você tiver entre o momento em que está ouvindo esse episódio agora e a época em que você acredita que irá se aposentar, mais poderá correr atrás de maneira suave agora mesmo. Tal qual diz aquela clássica canção dos Rolling Stones, tempo é mais aliado do que inimigo quando o assunto é ganhar com os juros compostos. Time is on your side. Após ir ao ar, durante alguns dias fica aberta no Spotify uma pesquisa sobre alguma discussão feita no episódio. A pergunta do 393 foi, na lata, quem é ou foi o melhor ministro? E assim votou o público. 74% votaram em Paulo Guedes e 26% votaram em Fernando Haddad. Tá ouvindo o 394 perto do dia em que ele foi ao ar? Então não deixe de votar. Agora nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe suas análises para este episódio. Obrigado, Raquel! Então é isso, gente. Eu invadi aqui o Boletim Internacional da Rê para falar do assunto preferido dela, né? Então, de política monetária. Mas por hoje é só. E a gente se ouve na semana que vem. Obrigado, Renata. Semana que vem eu volto com mais notícias, mais informações do Boletim Internacional aqui para vocês. Espero que fiquem todos bem. Um beijo e até lá. Obrigado, Fernanda. Valeu, Caio. Um grande abraço para vocês, para as meninas. É um prazer estar aqui com todos. E a gente se fala. Vocês podem me encontrar lá nas redes sociais, @sigafefa. E até semana que vem. Quem gosta do Terraço Cast traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber o que tratamos aqui. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.